Prazer, sou o Igor, um dos consultores aqui da Consulting Blue. A gente vai falar hoje sobre gestão comercial, né, e como encantar clientes, né, os processos essenciais aqui para atender, né, reter e expandir a carteira. Vou compartilhar minha tela aqui. Vamos lá. Então, né, a gente está falando aqui de encantar cliente, fidelizar cliente, né? Então, mas o que é isso, né? A fidelização de cliente, ela envolve um processo de nutrir e manter relacionamentos de longo prazo com clientes, né? A gente visa estabelecer a lealdade, a marca e promover interações comerciais recorrentes, tá? Então, trazer esse cliente a ter mais pontos de contato com a marca, né? E a fidelização de cliente visa fornecer um valor contínuo, estabelecer também uma conexão emocional, tá? E promover a satisfação e confiança, em vez de se concentrar apenas em transações pontuais. Então a gente começa a construir relacionamento mesmo com o cliente, tá? Isso leva a uma construção de um relacionamento duradouro, tá? Sólido, mas precisa ser cultivado aqui constantemente. A gente não pode simplesmente largar. Então precisa ter essa interação, precisa ter esse cuidado para manter esse cliente fidelizado. A gente tem alguns principais tipos de estratégia de fidelização de cliente, e algumas são bem comuns aqui. A gente tem estratégia de recompensa, né, por exemplo, né, que é a estratégia que incentiva o cliente a fazer a compra por meio de recompensa, né, como ponto acumulativo, desconto exclusivo, brinde, vouchers para uso futuro. A gente tem isso, né, muito, por exemplo, para uso de cartão de crédito. A gente tem na Cacau Show, por exemplo, aquele Cacau Lovers, que você faz parte do programa deles, ganha ponto. Tem uma série de outras marcas que fazem também processos parecidos. Estratégia baseada na experiência, tá, também. Então, concentre-se aqui em oferecer uma experiência excepcional ao cliente, né, como atendimento personalizado, né, e serviço de alta qualidade, né, e comunicação eficaz e suporte pós-venda. Então, é baseado aqui na experiência, então, pensando em ter vários pontos de contato com o cliente, né? Então a gente ter uma atenção maior no atendimento. E tem a estratégia de criação de comunidade, tá? Então consiste em construir uma comunidade em torno da marca, né? onde os clientes aqui se sintam parte integrante. Isso pode ser alcançado por meio de fóruns, grupos de redes sociais, eventos exclusivos, programas de embaixador de marca. A gente também vê muito isso, né, o caminho oposto, né? A gente tem muitos criadores de conteúdo que criam um negócio, criam uma marca e já tem uma comunidade formada. Mas a gente pode fazer também o caminho inverso, né, que é a empresa começar a construir essa comunidade. E um ponto importante também que auxilia nessa criação de comunidade é a estratégia de conteúdo, né, andam junto aqui. Então, ela tem como foco fornecer conteúdo relevante e valioso, né, aos clientes por meio de blog, e-mail, vídeo, entre outros aqui. Né, e oferecer informações úteis e a gente educar, entreter, a empresa se posiciona como uma autoridade e cria um relacionamento de confiança com clientes, incentivando sua fidelidade. Tá? Então, a gente não traz só a ideia de vender nossa solução, né, mas também de trazer informação, de trazer um conteúdo relevante, educar a nossa carteira, nossos clientes, né, e até possíveis clientes. E aqui o programa de fidelidade, eu acho que é o mais comum aqui deles, né, que é estabelecer uma estratégia de recompensar clientes fiéis ou oferecer benefícios adicionais para aqueles que utilizam o serviço de forma recorrente, né. A gente tem aqui como alguns exemplos, né, provedores de serviço ou seguradoras, por exemplo, né, oferecer benefícios exclusivos. Né, a empresa faz com que os clientes se sintam valorizados, especiais, e aumenta o valor percebido no serviço contratado. Então, tem aquele clássico cartãozinho de fidelidade que tem os carimbos, né, ou também, por exemplo, tem algumas marcas de
operadora que tem algum serviço que gera desconto em outras redes, em outras lojas, assim, né, em alguns serviços, né, como cinema, teatro. E quais são os objetivos dessa fidelização de clientes, tá? Então, a estratégia de fidelização de clientes possui vários objetivos que contribuem para o sucesso da empresa. Então, um deles é aumentar a retenção do público, evitando que os clientes migrem para uma opção mais barata. Isso é alcançado a oferecer diferenciais e promover a fidelidade, resultando aqui em uma maior rentabilidade e previsibilidade de receita, e também gera aqui oportunidade de cross-selling e upselling. Tá? Então, a ideia, né, mesmo aqui, é que o público, através desse relacionamento, né, ele não vai sair da nossa marca. Não vai procurar perdão, ele não vai procurar um concorrente, né? Ele vai se manter fiel com a gente, porque a gente tem toda uma série de diferenciais, né, para oferecer a esse cliente que geram mais valor, né, do que só o preço menor. E além disso, a fidelização também visa aumentar a satisfação do cliente, né, proporcionando um atendimento excepcional, produto de qualidade e soluções eficazes. Isso, por sua vez, leva a mais recomendações, uma vez que os clientes satisfeitos tendem a indicar a marca para amigos, familiares. Então, aqui, né, não é só pensando em vender mais, mas também, né, melhorar a satisfação do cliente. Em resumo, né, os objetivos de fidelização de cliente incluem, tá, a retenção, então manter o cliente com a gente, né, e não perder esse cliente, o aumento da satisfação, a geração de recomendações, então o cliente satisfeito ele vai indicar o seu produto, o seu serviço, e a diferenciação em relação à concorrência. E isso, por sua vez, né, esses pontos geram uma maior rentabilidade. E alcançar esses objetivos, as empresas podem construir uma base sólida de clientes leais, impulsionando o sucesso e crescimento do negócio. Com uma base sólida que está indicando, está trazendo mais receita, a gente começa a escalar. E por que é importante, tá, esse processo de fidelização? Né? Investir em fidelização de clientes é crucial devido a diversos fatores e ações que podem influenciá-la positivamente. Né? Eu trouxe alguns exemplos aqui de pesquisa, né? Tem aqui uma fala do Philip Kotler sobre aquisição de clientes, tá? Não sei se vocês conhecem, mas o Philip Kotler, ele é um professor universitário estadunidense, ele tem formação em Harvard, no Instituto de Tecnologia de Massachusetts. Ele é um cara bastante reconhecido na área de marketing, né, nessa linha, nesses assuntos. Então, conquistar um novo cliente custa entre 5 a 7 vezes mais do que manter o atual, segundo o Philip Kotler. Tá? Então, é mais barato a gente manter um cliente atual do que tentar conquistar novos. Então, é importante ter atenção, né, na nossa carteira. E 95% dos consumidores concordam que a experiência do cliente é fundamental para definir sua lealdade a uma marca. Isso aqui é uma pesquisa da Frost & Sullivan. E também, né, de acordo com alguns dados da Shopify, né, de 10 a 30% de receita dos negócios de e-commerce vem de estratégia de upsell e cross-sell, né, que é esse trabalho com a carteira com os clientes fidelizados. E aqui a gente vamos falar um pouquinho de estratégia. Né? A estratégia de fidelização de cliente pode ser simplificada e alcançável ao considerar pontos chaves para a comunicação eficaz com o público-alvo. Tá? É possível desenvolver um plano estratégico que traga ótimos resultados para a empresa. Comece compreendendo o comportamento dos clientes, né, o que permitirá a gente identificar as áreas a serem aprimoradas, né, onde é necessário investir mais e fornecer um direcionamento para as campanhas. Tá? E como a gente pode identificar, né, esses pontos, né? Então a gente precisa coletar dados, né, fazer pesquisas para montar a nossa estratégia.
Então, aqui são alguns exemplos, né, conduzir estudo de mercado com um grupo de clientes, então, né, ouvir o cliente mesmo, fazer pesquisa de satisfação, né, entender como que está o nível de satisfação do cliente aqui. Avaliar dados de utilização do seu produto ou serviço, né, avaliar o nível de envolvimento nas comunicações, né, e-mails, newsletter, posts em rede social, entender Igor, você está me ouvindo? Vocês estão ouvindo? Conseguem falar? Meu microfone desconectou aqui, perdão. Voltou agora, né? Então, vamos aqui. Avaliar o nível de envolvimento nas comunicações, né? Então, aqui, a gente está falando de e-mail, newsletter, post em rede social. Então, entender ali os pontos de interação do cliente, né? Se ele está comentando, se ele está interagindo com a gente. E manter atualizadas as informações referentes ao Net Promoter Score, né? O mais conhecido como NPS, que é aquela classificação, né, do cliente como detrator, neutro ou promotor da marca. E a gente tem alguns pontos comuns para garantir o sucesso da estratégia. Tá? Primeiro ponto aqui é construir um relacionamento sólido por meio de engajamento e personalização. Então, demonstrar interesse genuíno pelos clientes e suas necessidades, né? Envolver-se ativamente com os clientes, buscando entender suas preferências e expectativas, né? Adaptar as abordagens de acordo com as características e individuais de cada cliente e oferecer soluções personalizadas que atendam às necessidades de cada cliente. Tá? Então, realmente entender o público, entender o cliente e o que ele está buscando e oferecer, né, um atendimento de acordo. E agregar valor à sua solução, tá? É importante a gente identificar e comunicar claramente os benefícios e vantagens da solução oferecida. Né? O que eu consigo trazer de valor para esse cliente. Buscar constantemente melhorias e inovações para aprimorar a solução. Então, não parar no tempo, né? Sempre melhorar o produto, o serviço que você está prestando. Oferecer serviços adicionais ou extras, complementem a solução principal, né? Então, a gente tem alguns serviços paralelos que podem agregar a sua solução principal e procurar superar as expectativas do cliente, proporcionando um valor além do esperado. Então, é importante surpreender o cliente aí de forma positiva. Ter uma comunicação regular. Tá? Esse é um ponto bem importante também. Estabelecer os canais de comunicação eficientes e acessíveis aos clientes. Então, ter, claro, os canais de comunicação com esse cliente e manter contato frequente, tá? E consistente com os clientes, seja por meio de e-mail, telefonema, reunião e outras formas de interação. Responder prontamente às dúvidas, né, perguntar as perguntas e solicitações dos clientes. Então, não deixar o cliente esperando, não deixar no vácuo e responder, né, o mais breve possível. Nem que seja ali com uma mensagem automática falando que quando tiver, que já vai atender, motivo livre, enfim, tem que ter alguma interação. Comunicar atualização, novidades, informações relevantes sobre a solução ou empresa de forma regular e transparente. Então, melhorei um equipamento, aprimorei uma forma de executar, é legal trazer essa informação para o cliente, que ele começa a se sentir parte, né, também da marca. Monitorar e avaliar estratégias aplicadas, então a gente precisa estabelecer métrica e indicador de desempenho, tá, para avaliação do progresso e impacto das estratégias que a gente adotou. Analisar regularmente os resultados obtidos e compará-los com objetivos estabelecidos. Então, não adianta só a gente ter a métrica, os indicadores, se a gente não analisar e comparar, né, com o mês anterior, com o ano anterior, semana, o dia anterior. Né? Enfim, tem que ter esses pontos de análise. Identificar áreas de melhoria e realizar os ajustes na estratégia se necessário,
e coletar feedback dos clientes e utilizar essas informações para aprimorar continuamente as estratégias e abordagens. Então, é um ponto que vem bastante aqui, né, que eu tô desse assunto, que é ouvir o cliente, tá? Sempre escute o seu cliente. Acho que é o principal, tá? Para a gente poder fidelizar, porque com ele a gente vai entender onde a gente está acertando, onde a gente está errando. E é importante ressaltar que a fidelização de cliente é um processo em andamento, né, que exige esforço constante para manter a lealdade ao longo do tempo. Portanto, é essencial adaptar cada etapa de acordo com as necessidades e características específicas de cada empresa e seu público-alvo. Tá? Então, é um processo contínuo, né? A gente precisa sempre estar atento ao cliente para manter ele fidelizado. E algumas dicas práticas aqui na fidelização de clientes, tá? A gente tem que entender a jornada do seu cliente. Tá? Então, a jornada do cliente é um processo composto por várias etapas, tá? Desde a descoberta da marca até o relacionamento pós-venda. Então, a gente precisa identificar toda essa jornada no cliente. E é importante que as empresas estejam familiarizadas com essa jornada para desenvolver estratégias adequadas às necessidades do cliente, né? Dependendo do ponto, né, da etapa que ele tiver nessa jornada. Né? E conhecer a jornada do cliente traz benefícios como identificar o momento ideal para fazer um upsell, por exemplo, né? Melhorar fazer uma nova venda ali para ele. E resolver problemas de forma eficiente. Então, identificando onde tem um gargalo, né, na jornada, a gente consegue direcionar os esforços para resolver esse problema. E para isso, né, é recomendado definir objetivos, estabelecer marcos, pesquisar e monitorar as interações com o cliente, além de ter clareza sobre os pontos de contato com a marca. Tá? E aqui a gente tem um funil de vendas, né, só para a gente entender aqui algumas etapas também dessa jornada. A gente começa aqui com o visitante, tá? Que ele está aprendendo, ele está descobrindo ainda essa solução, essa marca, tá? Então ele está frio, a gente classifica aqui que ele está no topo do funil. A gente tem aqui o lead, tá? Que ele já reconhece que tem um problema, tá? Ele entende que ele tem um problema, mas ele ainda não foi atrás de uma solução, tá? No meio do funil, que são as oportunidades, eles já estão considerando uma solução, eles já estão procurando no mercado como solucionar a dor dele. Né? E o fundo do funil é aquele que já está preparado para a compra, né? Ele já é um cliente, ele já tem a decisão aqui da compra. E a gente precisa também acompanhar o NPS, tá? Então, o NPS, o Net Promoter Score, né, ele é uma métrica que mede a satisfação dos clientes e a probabilidade de eles recomendarem a sua marca. E com base aqui no NPS, os clientes são classificados como detratores, neutros ou promotores, e o objetivo é realizar uma pesquisa de satisfação, né, e desenvolver estratégias para manter o NPS acima de 75%. E aqui a gente tem também o marketing de conteúdo, né, como uma dica prática de fidelização de cliente. Né? Então, o marketing de conteúdo ele desempenha um papel chave no marketing digital, né, ao criar e distribuir conteúdo relevante e valioso, né, para atrair, envolver, reter um público-alvo específico. E a sua importância reside na capacidade de fornecer informações úteis, né, educar, entreter e estabelecer confiança com os clientes. E além disso, né, ele fortalece a presença online da empresa, aumenta a visibilidade da marca, melhora o posicionamento nos mecanismos de busca, gera leads qualificados, tá? Além desse processo de fidelização. E alguns formatos de conteúdo que você pode explorar, aqui, né, que a gente tem os exemplos. Post em rede social, né, o Reels, Stories, no próprio feed ali do Instagram, no Instagram, TikTok, Facebook, e aí tem uma série de rede social para ser explorada. Blog, né, falando sobre a sua solução, né, falando sobre assuntos relacionados à sua solução,
newsletter, vídeo de dica, podcast, também cursos gratuitos online, tem uma série de coisas que a gente pode fazer, né? Workshop, ali, daí fazer um workshop online também, por exemplo. E é legal ter um CRM, tá? O CRM, ele é um sistema, ele é um software que ajuda a desenvolver ações de fidelização, né? Porque ele cria um banco de dados com informação de cliente, de venda, de desempenho dos vendedores, né? Então fornece informações atualizadas e confiáveis. Então a gente tem um registro aí de todo o processo, tá? E também é importante a gente ter um serviço de saque, né? De serviço de atendimento ao cliente, né? O serviço de atendimento ao cliente tem como objetivo aqui fornecer um atendimento eficiente e de qualidade, né? Visando a satisfação e fidelização dos clientes. Então é um ponto de contato direto entre a empresa e os clientes, né? Utilizando para esclarecer dúvidas, lidar com reclamações e receber feedback também. O saque desempenha aqui um papel crucial no relacionamento com o público, tá? Demonstrando a preocupação da empresa e sua disposição em ouvir os clientes. E aqui contribui, né, para conquistar a sua fidelidade. E um atendimento eficiente e de qualidade gera uma imagem positiva da empresa e também, né, gera recomendações. Enquanto um saque mal estruturado, né, um saque ruim ou ineficiente pode causar insatisfação e prejudicar a reputação da empresa. É importante ter ele bem estruturado, né, funcionando direitinho para não atrapalhar aqui, né, e gerar insatisfação. Procurar feedback de clientes que deram um churn, né? Então, coletar feedback de clientes que cancelaram, né, ou que pararam de comprar com a gente é valioso para entender as razões, né, dele ter parado, ter dado churn, e identificar os pontos de melhoria. Então, a gente precisa utilizar a pesquisa por e-mail, entrevista individual, telefonema, até mensagem no WhatsApp, né, mas é importante entender por que esse cliente saiu. Analisar os dados internos e ajuste de estratégia com base nessas informações. E é importante agradecer, tá, esse cliente o feedback e valorizar a opinião dele. Outra dica é investir em inovação. Tá? Investir em inovação é essencial para as empresas se manterem relevantes e não ficarem para trás. Tá? É importante acompanhar as tendências do mercado, inovar constantemente nos processos e produtos para atender às demandas do cliente. Porque, afinal, aqui em algum momento os clientes vão buscar algo novo para comprar e se manterem fiéis à empresa. Tá? Se a gente só oferece o mesmo produto, pode ser que isso deixe de ser atrativo para o cliente, né? Ele, às vezes, está buscando alguma coisa nova também, alguma atualização. E a fidelização de clientes é uma ferramenta poderosa para agregar valor à marca, reter clientes existentes, extrair novos por meio de recomendação. Tá? E ele é crucial para a marca, crucial que as marcas desenvolvam estratégias, comuniquem-se efetivamente e ofereçam recompensas ao seu público. Então, anote essas dicas, tá? Implemente-as para estabelecer um vínculo mais forte com seus clientes, tornando-se a marca preferida para atender às necessidades específicas dos seus clientes. Tranquilo? Agora a gente tem um momento de dúvidas, de perguntas. Se quiser mandar aqui no chat. Fernando, você quer falar alguma coisa, Fernandão? Tentar complementar um pouquinho aqui do que o Igor falou. Todo esse processo que o Igor desenhou aqui é muito importante para lidar com os clientes dentro de cada nicho. As atividades elas vão mudar, os processos mudam, as ferramentas mudam, os clientes mudam, mas esse processo é muito importante para fidelizar os clientes. Pode ser que
o seu cliente ele esteja num nível do funil agora diferente, não siga essa lógica muito certinha, mas é muito importante entender todo esse processo para conseguir sempre estudar melhor como lidar com novas dificuldades, para criar novos produtos, novas soluções, enfim. Os clientes, eles trabalham muito com o marketing de atração, né? Conquistar o cliente parece que é muito importante, mas manter ele é a parte mais difícil. E aí, para isso, você precisa entender todo o comportamento dele, né, Igor? Isso. Atrair, né, é importante também, né, mas só atrair, se a gente só ficar atraindo e não manter, né, a gente não constrói uma base sólida para a gente escalar. Então é importante ter essa atenção na fidelização, ter essa atenção em manter a carteira de clientes ali, né, com uma boa comunicação, com um bom atendimento, uma boa experiência no todo ali, para a gente conseguir escalar de uma forma mais tranquila, né, mais segura. E todo esse processo do marketing de retenção, ele está muito alinhado com uma estratégia de longo prazo, né? E aí até fiz alguns apontamentos aqui para vocês refletirem mesmo, né? Dentro da realidade de vocês, do contexto de vocês. 3 perguntinhas. O que vocês querem vender? Vocês querem vender um produto, uma experiência? Beleza. Qual que é a melhor forma de vocês encantarem os clientes de vocês, então, para oferecer esse produto, essa experiência? E quais vão ser as estratégias e processos que vocês vão definir para alcançar esse objetivo? Tem até um exemplo que eu uso bastante aqui. Tem muito empresário que já empreende há muito tempo, mas ele não tem tanto domínio disso, né, dessa estratégia. Os caras do Shopping Trem, eles fazem isso o tempo todo. Por exemplo, o Igor falou bastante da jornada do cliente, né? A jornada do cliente, ela está muito atrelada também com os processos de comunicação para falar com esse público. Então, a estratégia do AIDA, né? Da atenção, interesse, desejo e ação. O cara do Shopping Trem, ele começa gritando para chamar a atenção do cara, e aí ele vai falando do produto, vai colocando dentro de um contexto daquele cara que pega aquele transporte todos os dias, e no final ele acaba fechando uma compra que, às vezes, o cara nem entrou naquele trem querendo comprar aquele produto, mas ele conseguiu construir um relacionamento com ele. E aí, de repente, ele foi indicado, enfim, outras pessoas compraram por causa dessa experiência que ele teve. Só ia falar isso mesmo para completar. Fernandão, Thaís, quiser fazer mais algum apontamento, aí a gente pode abrir para mais algumas dúvidas. Boa. Igor, legal, muito bom. O que eu acho que tem 2 pontos aí que a Nara tocou, que acho que são extremamente relevantes, né? A gente imagina que a empresa ela cresce trazendo gente nova, né? Trazendo cliente novo. Né? E de fato, sim, tem que trazer sempre gente nova. Mas a empresa ela só cresce se a gente conseguir fidelizar os clientes atuais, né? E aí você vai falar, Fernando, então, mas o meu produto, eu não tenho nenhum produto recorrente, né? Então, por exemplo, estou vendo aqui o pessoal da advocacia, eu não tenho produto recorrente. Então, você tem que voltar lá na estratégia e montar um produto recorrente, né? Eu tenho que voltar lá na estratégia e criar um produto em que a gente consiga ter uma recorrência, né? Eu sou um restaurante, eu não tenho produto recorrente. Sim, você pode ter um produto recorrente. Se você fidelizar mais, se eu colocar ele num grupo de WhatsApp, se eu fizer uma comunicação intensa, se eu criar algumas campanhas de clube, eu vou fidelizar. Eu não tenho uma recorrência, mas eu tenho uma frequência alta de compra, né? Isso. Eu não tenho isso, então você não tem uma empresa que vai crescer, ela vai ficar estagnada, né? Então, eu vejo um monte de franquias, aí, o seu, né, fature 1,5 milhão e tal, invista tanto numa loja tal. Então, o seu limite de faturamento está em 150 mil? Não faz sentido, né? Daí você tem um ponto físico, não faz sentido. Você tem um monte de coisa para você vender em outros canais, não precisa se obrigar a vender só ali no canal offline, né? O canal físico. A gente tem muita coisa, né? Um varejo, estava discutindo essa semana, né? Um varejo, né?
Ah, eu vendo, mas aí eu vou só crescer vendendo, abrindo novas lojas? Obviamente que não, né? Se fosse desse jeito, né, a gente não teria outras possibilidades de venda. Não, por exemplo, você não tem força de compra? Tem força de compra. Então, por que você não vende carne para outro supermercado, um mercadinho menor? Você não vende cerveja para um mercadinho menor? Por que você não vende serviço para um cara que tem uma lojinha, para um cara que tem um pequeno restaurante? Porque os atacarejos vendem preço, não vendem serviço, é autosserviço, certo? Uhum. Por que você não expande o seu açougue em outros pontos? É tudo que o Igor está colocando, ou seja, eu preciso ter uma fidelização, eu preciso entender que eu tenho que ter um produto, que ele tem que ter recorrência, ou ele tem que ter uma alta frequência de compra. Como é que eu faço isso? Uma jornada. E aí o segundo ponto que a Nara tocou, é uma jornada, certo? Ele só inicia, ele nunca pode acabar. E a gente não pode entender que é algo que hoje eu começo e amanhã está dando resultado. Não é assim que funciona, né? Tem metodologia, do jeito que o Igor falou, tem uma lógica, tem algo sistematizado, e eu não Isso. tenho algo que vai funcionar para amanhã, mas eu tenho com certeza algo que vai funcionar de uma forma perene, né? A Nara faz um excelente trabalho aqui de, de fazer todas as cadências, de conseguir fazer um processo de comunicação para que a gente consiga ter a aderência cada vez maior, e a gente atinja mais gente e consiga continuar conversando com as pessoas que estão aqui. Por quê? Porque a gente entende que se a gente entender cada vez os problemas que a gente está resolvendo, se a gente entender cada vez mais o que a gente pode proporcionar, a gente vai continuar com todo mundo aqui. E se for diferente disso, a gente não vai conseguir prosperar, né? Então, é uma jornada que ele só tem um ponto de início, né? Então, mudança de hábito de vida é a mesma coisa, eu só começo, né? Então, aí, quanto mais a gente entender o processo que o Igor passou aqui, quanto mais a gente perceber que isso, ele dá uma sequência, é monstruoso, né? Então, um lead que chega indicado, né? A gente está falando, se for pensar em nível estatístico, a gente está, um lead frio, como o Igor mencionou aqui, ele gera uma conversão média de, dependendo, né, de ser um processo bom de venda, de pelo menos de 15 a 25%. Se for um excelente processo de venda, ele chega a 30%, ou seja, a cada 100 eu fecho 30, né? A cada 10 eu fecho 3, né? Então a média é essa. Então o CAC, custo de aquisição do cliente, ele vai subindo, tá certo? Agora, se eu tenho um cliente bem fidelizado, ele indica, eu tenho campanhas, a Consultivo tem campanha de cashback. Você não quer pagar a conta, a gente indicando o cliente, a gente fechando, tem retorno de dinheiro. Então, por quê? Você está gostando do serviço, ele está te ajudando, pô, por que eu não posso favorecer um conhecido meu, um empresário meu, um executivo, para conseguir gerar mais dinheiro e contratar mais gente e gerar mais riqueza? Não é uma coisa legal? Pô, é uma coisa legal. Então, se a gente consegue fazer, através da campanha de cashback, um retorno, tanto para nós quanto para o próprio cliente. Isso não é legal? Pô, é legal para todo mundo. Você favorece um empresário, você favorece as pessoas que estão discutindo com a gente consegue ir implementando outras ações. Ou seja, essa cadeia, ela consegue cada vez mais prosperar, né? Ou seja, se a gente começa a ampliar, que chama de ampliação de base, quanto mais base fidelizada, mais indicação vai ter, mais a gente vai ter retorno sobre aquela base. E vice-versa, né? Quanto menos NPS, que o Igor falou, mais neutro ou detrator será, menos a gente vai ter indicação, né? Então, acho que esse é um processo que vai acontecer natural. Em vez de a gente ficar investindo rios de dinheiro para sempre fazer um processo de atração, pessoas novas, a gente precisa pensar em como é que eu fidelizo e melhor ainda, como é que eu consigo fazer com que essas pessoas se encantem com a gente, né? Então, acho que esses são os dois pontos que a gente sempre prega. Lógico que a gente erra, e lógico que a gente não vai agradar a todos, isso nem a Apple, nem a Microsoft, nem a Amazon vão conseguir isso, senão teria 100% do share do mercado, e não é verdade, nenhuma empresa tem 100%, né? Talvez um share
absurdo, e não é, se fizer uma pesquisa, a gente deve ter, né, algumas distorções, mas, por exemplo, um dos maiores shares que existe no mercado, em algum tipo de mercado, é o iFood. Né? O iFood domina mais ou menos 80% do mercado brasileiro. Isso, até o CAD está começando a se incomodar com isso, porque você não consegue prosperar outras plataformas, certo? Então, não quer dizer que 80% das pessoas gostam do iFood, né? Mas ele cresceu de tal maneira que ele criou esse vínculo. Agora, se ele está incomodando ou não, se ele tem essa relevância ou não, ah, ele vai dizer isso daqui para frente, tá certo? Mas ele tem um grande share, ou seja, nem uma plataforma com um share extremamente alto, ele tem uma excelente avaliação, né? Então, o que é importante? Por exemplo, a gente tentar ter uma avaliação, por exemplo, de uma Apple, que é a pessoa que ela é apaixonada pela Apple, ela não troca de aplicativo, ela não troca de equipamento, ela não troca de marca, né? Então, E, isso é a fidelização, né? e falando da Apple, né, ela cria todo um ecossistema de produtos para te manter preso na marca, né? Então, o iPhone comunica com o iPad, comunica com o MacBook e tem todo uma lógica ali dentro dos produtos, né? Exato. E o que isso, enfim, o que a gente, em linhas gerais, que nós estamos tentando mostrar aqui, que é uma jornada que ela só tem início, né? A gente fica Isso. muito preocupado em investir em atração, ou seja, clientes novos, etc, 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 e esquece de entender que eu tenho que ter produto recorrente, esquece de entender que eu tenho que fidelizar o cliente, esquece que eu tenho que entender que eu tenho que formar base. A gente sempre fica comprando base, trazendo base nova, mas o segredo ele não está em trazer base nova, o segredo está fazer com que a nossa base consiga prosperar para a gente. Então, assim, a conta seria de 70% vindo de dentro e 30% vindo de fora. Se a gente conseguir ter esse equilíbrio, virar uma empresa monstruosa independente da marca, é monstro. Né? Ou seja, se eu consigo rodar 30% da minha venda, da minha meta de venda dentro de carteira, a gente tem excelentes potenciais de escala, com certeza. A escala está nos 70%, não está nos 30% de aquisição, certo? Então são esses pontos aí que... E é uma jornada. O resultado ele não é imediato, ele demora. Mas com força, né, com bastante estratégia que o Igor passou, né, não só a parte de vendas efetivamente, mas a estratégia de como que eu mantenho essa pessoa ativa, e aí é só o serviço que vai ter, não tem como. Né? Então a Apple não vende um iPhone, ela vende serviço. Não adianta a gente achar que ela vende um iPhone, certo? Senão ela não conseguiria cobrar o que ela cobra. Né? Então é isso. Né? Certo? Acho que esses são os meus comentários aí, Nara e Igor. Boa. E só para complementar, né, uma casa, assim, uma fundação sólida, assim, uma base sólida, ela não para em pé, né? Então é importante a gente construir isso de uma forma bem sólida, bem estruturada. Alguma dúvida, alguma pergunta, comentário? Vou encerrar aqui só pedindo para o pessoal, quem não segue a Consulting Blue, seguir nas redes sociais para ficar por dentro das próximas webinars, dos próximos materiais também, e dos conteúdos sobre gestão empresarial, contabilidade também vai entrar aí, tem alguns outros produtos novos entrando também, parte de otimização de financeiro. Aí é interessante vocês consumirem esses conteúdos para ficar por dentro, para poder melhorar os processos de vocês aí. Beleza?